No coração do livro do Apocalipse, entre trovões, trombetas e visões celestiais, surge uma das cenas mais misteriosas e poderosas de toda a profecia bíblica. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, vê duas testemunhas enviadas por Deus. Elas aparecem em Jerusalém, em um tempo de tribulação e escuridão espiritual, para profetizar, advertir e proclamar a verdade diante de um mundo que já não quer ouvir. Essas duas figuras representam a voz profética de Deus, uma voz que nunca se cala, mesmo quando o mal parece dominar. Hoje vamos mergulhar juntos nesta revelação de Apocalipse capítulo 11, para compreender quem são as duas testemunhas, o que elas representam, e o que esta visão nos ensina sobre a fidelidade e o poder da palavra de Deus. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo dizendo: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Antes de João ver as testemunhas, ele recebe uma tarefa: medir o templo. Medição, na linguagem profética, significa proteção, separação, preservação. Deus está mostrando que, mesmo em tempos de juízo, Ele conhece e protege os verdadeiros adoradores. O pátio de fora, símbolo do mundo religioso sem compromisso, é deixado de fora, entregue aos gentios. A corrupção, isso nos lembra que nem tudo o que parece religioso está sob a proteção de Deus. Somente aqueles que permanecem fiéis e firmes em Cristo estão dentro da medida divina. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. As duas testemunhas surgem em meio à escuridão espiritual, vestidas de pano de saco, símbolo de arrependimento e humildade. Elas profetizam durante 1260 dias. O mesmo período mencionado em outras profecias como tempo de perseguição e tribulação. Durante esse tempo, a voz de Deus ecoa pela boca dessas duas testemunhas. Elas não veem em poder humano, mas no poder do Espírito Santo. Sua missão é clara: anunciar a verdade, denunciar o pecado e chamar ao arrependimento. Mesmo em meio ao domínio das trevas, Deus sempre tem suas testemunhas. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Essa imagem vem de Zacarias capítulo 4, onde duas oliveiras alimentavam o castiçal com azeite continuamente. As oliveiras representam a unção do Espírito Santo, e os castiçais representam a luz do testemunho. Isso significa que as duas testemunhas são cheias do Espírito e iluminadas pela verdade de Deus. Luz em meio às trevas, chama que nunca se apaga. Alguns estudiosos acreditam que essas testemunhas simbolizam Moisés e Elias, pois ambos apareceram com Jesus na transfiguração e representam a lei e os profetas. Outros veem nelas a igreja fiel, sustentada pelo Espírito, proclamando o Evangelho até o fim. Mas acima de tudo, elas representam a voz de Deus, a palavra viva que permanece inabalável diante do mal. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e poder sobre as águas para convertê-las em sangue. As duas testemunhas não são frágeis. Elas são revestidas de autoridade celestial. O fogo, que sai de suas bocas, simboliza a palavra de Deus que consome e julga. Assim como Elias orou, e o céu se fechou, e Moisés transformou as águas em sangue, essas testemunhas demonstram que Deus ainda tem poder sobre toda a criação. O mundo pode tentar silenciar a verdade, mas a palavra de Deus é viva, poderosa e indestrutível. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará, quando a missão delas termina. Surge a besta, o poder maligno, que domina o mundo. Ela faz guerra contra as testemunhas e as mata. Seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade, Jerusalém espiritual, onde o Senhor foi crucificado. Os povos e nações se alegram com a morte delas, trocam presentes, celebram o silêncio da profecia. É o retrato de um mundo que prefere as trevas à luz, que comemora quando a verdade é calada. Mas a história não termina aqui. Depois daqueles 3 dias e meio,
O Espírito de vida vindo de Deus entrou nelas, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que as viram. 3 dias e meio após sua morte, as testemunhas ressuscitam. A vida de Deus volta a elas, diante de todos os olhos. Aqueles que zombavam, agora, tremem de medo. Uma grande voz vem do céu e diz: subi para aqui. E elas sobem ao céu numa nuvem, diante de todos os que as contemplam. Essa cena gloriosa mostra que a verdade pode ser atacada, mas nunca destruída. A palavra de Deus pode ser calada por um tempo, mas sempre ressuscita. Assim como Cristo venceu a morte, a voz de Deus também triunfa sobre as forças das trevas. Naquela hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e morreram 7.000 pessoas. E os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Após a ascensão das testemunhas, um terremoto abala a terra. É como se o próprio planeta reagisse ao mover divino. Mesmo em meio ao caos, alguns se arrependem, dando glória ao Deus do céu. O testemunho das 2 testemunhas não foi em vão. Elas cumpriram seu propósito: falar, resistir e revelar o poder de Deus diante dos homens. As 2 testemunhas representam a fidelidade da palavra e do Espírito de Deus em todas as eras. Mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus sempre tem suas testemunhas, homens e mulheres cheios do Espírito, que proclamam a verdade sem medo. Quando o mundo tenta silenciar a fé, a palavra se levanta com mais poder. Quando as trevas avançam, a luz do testemunho de Deus brilha ainda mais forte. Assim como as 2 testemunhas, nós também somos chamados para ser vozes proféticas neste tempo, a dizer que Jesus vive, reina e voltará em glória. Querido ouvinte, as 2 testemunhas nos lembram que a voz de Deus nunca se cala, e que mesmo diante da perseguição, a verdade sempre vence. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta revelação. E inscreva-se no canal Além da Visão para continuar descobrindo as profundezas, mistérios e promessas da Palavra de Deus, e o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou nelas, e elas se puseram de pé.